década de 70. Generalizam-se quadros de sombra e dor, tormento e fel, sofrimento e angústia. Para sintetizar de maneira plena na seguinte afirmativa: nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Então, a Federação Espírita Paraibana, de fato, está atentando para essa profunda necessidade desse momento. Nós iniciamos também evocando o tema, ou um tema que nos propuseram na nossa conferência lá estadual espírita do Rio Grande do Norte, em 2019, quando nos propuseram refletir sobre a nossa estrada de Damasco. Lá na oportunidade eu fiquei meio inquieta com o tema, né? Não vamos colocar as razões exatamente das minhas inquietações, mas eu afirmei no início da minha fala que eu não poderia falar da minha estrada de Damasco porque eu não tinha chegado nela. Eu ainda estava na Jerusalém das minhas imperfeições e das minhas profundas dificuldades, sem GPS, sem Google Maps, sem nada para me ajudar a encontrar a estrada de Damasco que nos conduzirá, sem dúvida nenhuma, a esse processo de encontro com o Cristo. E todo mundo achou interessante, que coisa interessante, pois é. Mas eu me deparo com a Federação Espírita Paraibana me propondo de novo estrada. Oh, meu Deus do céu, né? Eu acho que na próxima encarnação eu vou vir caminhoneira, deve ser a solução para o meu problema. Então, a Federação Espírita Paraibana me propõe a estrada em direção ao Cristo. Eu tive que rever minhas posições em relação à conferência lá no Rio Grande do Norte, né? E disse, olha, eu acho que a gente tem sim GPS, Google Maps, bússola, a gente tem muita coisa. Então, a nossa proposta nesse momento é exatamente refletir em torno dessa preocupação com esse processo, que é um processo que todos nós estamos vivenciando. A busca do Cristo. O encontro com essa estrada, com esse caminho, com esse percurso que deve nos conduzir, de fato, àquilo que Paulo denomina na sua carta aos Filipenses, o alvo. Nós temos um alvo a atingir. E Emmanuel, sempre na sua sabedoria, aproveitando que os doutores de Emmanuel não estão aqui, eu vou me enxerir, viu? Então, Emmanuel nos diz que o grande alvo a perseguir é a união do mestre com o discípulo, ou o discípulo caminhar na direção do mestre para, então, alcançar em definitivo essa união de propósitos, de visões, de atitudes e de valores. Não será fácil. Caminhar em direção ao Cristo não é fácil. E para comprovar, vamos evocar aqui a obra Boa Nova, na página que é direcionada a uma reflexão belíssima em torno da figura de Maria Madalena, quando no diálogo com aquela mulher, Jesus lhe diz, longo é o caminho, difícil é a jornada e estreita é a porta. Pronto. Jesus não nos engana. O caminho é longo porque somos peregrinos da imortalidade. Espíritos criados simples e ignorantes nessas jornadas pelas quais temos passado, vivenciando a lei da paligenesia, da reencarnação, que tem como objetivo a nossa melhoria através dos processos educativos que a pedagogia divina nos propõe. Encarnação, reencarnação, desencarnação, para que nós possamos assim, nesses processos, alcançarmos o que o Livro dos Espíritos nos apresenta como o fim objetivado com esse mesmo processo. O progresso completo que vai envolver o progresso intelecto moral. Então é longo o caminho
estamos muito distantes, habitantes de um plano de provas e expiações, por certo. Muitas reencarnações tivemos, muitas reencarnações teremos ainda, até o alcance. Lembrando aquela célebre imagem que Martins Peralva, o nosso saudoso Martins Peralva, nos dá em relação à evolução, quando no livro publicado pela FEB, O Pensamento de Emmanuel, nos fala ele sobre a evolução e usa uma belíssima imagem de uma escada, onde não tem os degraus iniciais, nem tem os degraus finais. Ou seja, nós estamos nessa escada e cada um de nós provavelmente tem a intuição de onde está. Mas com certeza, para estarmos aqui, nessa condição de espíritos viajores do infinito, padecendo expiações e provas, carregando conosco muito mais sombra do que luz, já podemos imaginar, ou pelo menos, se não imaginar, de modo mais forte, deduzir que estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, e estamos aguardando os processos evolutivos através daquilo que também está colocado lá no dome de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então o caminho é longo, somos peregrinos da imortalidade. É difícil, né? Podia ser longo e podia ser um pouquinho mais fácil, mas é difícil. E esse difícil tem a ver com a nossa condição, sob o ponto de vista de doutrina espírita, de não termos entre nós nenhuma compreensão salvacionista ou de privilégios para quem quer que seja. Nós somos espíritos criados todos, Livro dos Espíritos, parte segunda, simples e ignorantes. Então, criados simples e ignorantes, nos afirma a obra básica, destinados ao processo de evolução, para que através do nosso próprio esforço, através da nossa conquista individual, intransferível, embora realizada em contextos sociais, em contextos coletivos, somos todos convidados à realização em nós da superação da nossa ignorância, da superação da nossa infância espiritual, ou aquilo que Lázaro também nos comenta, saindo dos instintos para as sensações, para os sentimentos, até atingirmos a excelência do sentimento, o amor. Então nós estamos nesse processo que não é fácil, porque é um processo que envolve o nosso esforço pessoal, as conquistas íntimas, tão dolorosas, muitas vezes nos requisitando então disciplinas profundas e todo um processo de autoeducação. A porta também, aliás, o caminho é estreito. Lembro-me de que o nosso querido Arthur, que vai estar chegando por aí, certa feita postou uma frasezinha simples dizendo assim: queremos lembrar que a porta não sofreu reformas. Continua estreita. Então a porta continua estreita, o caminho continua estreito, porque é o caminho exatamente do esforço e da autoeducação que temos que alcançar. Sendo assim, meus queridos amigos, estimados irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas mídias, nós então ficamos pensando: olha, agora não tem como, eu tenho que achar essa estrada, eu tenho que falar sobre essa estrada, sobre esse percurso, não é? Então vamos trazer algumas reflexões em torno dessa temática, considerando que é a nossa percepção, é a nossa visão, respeitando outras visões, obviamente, compreendendo que cada um de nós constrói o seu próprio caminho. Cada um de nós, diz o poeta Renato Teixeira, musicado pelo nosso Almir Sater, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Oh, tristeza, esse feliz foi tão fraco. Vamos lá. Então, a nossa proposta, espero que no final seja melhor, tá? A nossa proposta, então, preste atenção, que eu vou avaliar no final. A nossa proposta de percurso envolve 3 momentos, a saber: 1, o chamado. 2, a conversão. 3, o testemunho. Qual é o primeiro? Segundo? Terceiro? Então vamos lá, vamos começar pelo chamado.
Vamos refletir então sobre o chamado. Alguns gostam da palavra convite, eu acho muito delicado. Porque o convite a gente pode declinar. É o Senhor convidando e a gente, tchau, Senhor, te vejo lá na frente. O Senhor convidando e a gente, daqui a pouco, calma, no pedaço, né? Stop. Então, eu prefiro chamado, é chamado mesmo. E não é aquele chamado, vem, meio piegas, né? É o chamado de mamãe e de papai umas décadas atrás. Vem cá. No cá você já estava, né? Você nem esperava. Porque hoje é, vem cá, já vou, tô indo, tô chegando, vem cá você. Não, esse é chamado. Então, vamos lá refletir sobre o chamado. Primeira perguntinha, por que Jesus nos chama? No popular, como disse o obsessor para ele, que temos nós contigo? O que é que você tem a ver comigo, Jesus? Né? E a resposta é muito simples. Jesus é nosso mestre, nosso pastor, nosso Senhor, governador espiritual da terra e recebeu uma missão que é até certo ponto conhecida como missão impossível. Tanto é que Jesus poderia ter como sobrenome Cruze. Mas essa missão não é impossível, foi só para acordar alguns que estavam dormindo e eu percebi, tá? Então, a missão não é impossível. Qual foi a missão que Deus deu a ele, nosso Pai querido e amoroso e bom? Toma. Deus disse, toma, Jesus, meu filho muito amado. E a prova do amor de Deus é interessante, está lá em Lucas. E Deus amou tanto o mundo que mandou o seu filho. Pronto. E aí, nós somos exatamente essas almas. Por sinal, o pessoal diz assim, ovelhas. Eu acho preconceituoso isso. E onde estão os carneiros, que são os piores? Né, Severino? Porque só aparece ovelha. Eu sempre falo, data vênia, eu boto os carneiros no meio, certo? Então, Deus, nosso Pai, deu a Jesus as ovelhas e os carneiros, nós. E disse, todo respeito ao divino, TV. Tradução, te vira, meu filho. Tu és o meu filho unigênito. Vê se dá um jeito nesse povo que está aí. E nos localizou aqui e o Senhor veio para nos trazer a mensagem imorredoura do seu evangelho de luz. Então Jesus nos chama por quê? Porque é pastor, porque é mestre, porque é governador espiritual da terra, porque sabe que a gente tem que evoluir. E mesmo que alguém diga assim, eu não quero, se responder assim, a resposta do Senhor será, o problema é meu. É raro. O problema não é seu, que se for seu, você não vai querer resolver. Jesus vai dizer, o problema é meu filho, você evolui. Você evolui sim, né? E a prova do amor de Jesus por nós e a sua compreensão de que nós temos que evoluir é porque Ele sabe quem nós somos. Vocês sabem que Ele sabe que nós somos? As peças boas que nós somos, Ele não sabe ou não sabe? Vamos lá, vamos ver os elogios, tá? Está lá em Mateus, capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Homenagem a Mossoró. Vós sois o sal da terra. Toda a Costa Branca. Depois, vós sois a luz do mundo. Homenagem a Recife. Vós... E a Natal também. Vós sois a luz do mundo. Né, Marcos? Homenagem à terra onde o sol nasce. Segundo. Vamos lá. Né? E em João, capítulo 10, Jesus retoma uma citação do Salmo e diz, e não está escrito na lei, vós sois deuses? No popular, ele encheu nossa bola. Não foi? Vós sois o quê? Sal, luz, deuses. Fala de Cristo. E ainda disse, ao se despedir,
Vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Senhor, não exagera. Mas ele exagerou para dizer que nós somos seres que carregamos esse potencial. E esse potencial, como ele mesmo diria em outras passagens do seu evangelho, em especial no Sermão do Monte, não se põe a candeia debaixo do alqueire. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, se nós nascemos como um projeto divino de progresso, de evolução, não adianta teimar, a gente vai ter que evoluir. Joana de Ângeles diz que essa é a primeira determinação da criatura humana. Ser perfeito, só isso. É um problema de tempo, de anos-luz. Mas como aqui na Paraíba surgiu alguém que disse com muito carinho, um dia todos nós seremos... Pois é, um dia todos nós seremos anjos, então vamos começar, né? Então Jesus sintetizou o grande objetivo, a finalidade da nossa existência, conforme Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele sabe que a gente tem que ter esse caminho. Então, a outra pergunta é, para que então ele nos chama? Ele nos chama para realizarmos o projeto divino em nós. E conforme o Livro dos Espíritos nos diz, para assumirmos a nossa parte na criação divina, para alcançarmos a felicidade, terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós seremos infelizes se nos afastarmos da lei, verdadeiramente infelizes só se nos afastarmos da lei, porque, voltando para Joana, a primeira determinação é progredir, a segunda determinação é ser feliz. Como? Com a nossa harmonização para com a lei divina ou natural. Então a gente já sabe por quê e para quê. A outra pergunta é, como é que Jesus chama? Tem gente que diz assim, menina, nunca escuto. É um problema que deve conduzir a criatura, em primeiro lugar, a um otorrino, laringologista, né? Se for o problema físico. Agora, o leque de respostas é complicado, é imenso. Porque Jesus vai chamar cada um de nós em situações que nós nem percebemos. Eu hoje mandei dizer lá para meu povo lá em casa, hoje, mais uma vez eu tive a prova de que a gente tem que acreditar na intervenção divina. Nunca fiz isso, comprei passagem pela internet. Eu não sou analfabete, exatamente, mas eu nunca compro. Mas eu comprei, muita situação, muitos problemas, eu comprei. E eu esqueci de ler o que tinha escrito. O que tinha escrito era que eu tinha que ir para a rodoviária, para tirar a passagem lá. Quase que eu pergunto no computador, ô anta informatizada, senão eu ia lá e comprava, ô povo, mas vamos lá. Eu então não fui. Como eu saí meio alvoroçada, eu fui para um lugar que o povo do Natal conhece, o Cajueiro, que agora a gente chama da Sames. Cheguei lá, perguntei ao rapaz, o ônibus da Progresso passa aqui? O rapaz disse, depende do humor do motorista. Eu digo, pronto. Se o motorista estiver obsidiado, perturbado, aperreado, vexado, indignado, qualquer ado, eu não chego. Aí ele disse, e onde é que ele para obrigatoriamente? Aí o rapaz disse, lá no posto Dudu, que é em Parnamirim. Assim já tinha saído, eu disse assim, senhor, e agora? O que é que eu faço? Aqui não passa táxi, eu não uso Uber, como é que eu vou fazer para chegar em Parnamirim? Aí chegou uma senhora fazendo as mesmas perguntas para o cidadão lá. E aí ele disse, posto Dudu, ele disse, eu vou para lá. Eu então, bem educadamente, disse, a senhora vai para o posto Dudu? Ela disse, vou. Disse, a senhora me dá uma carona? A senhora tem passagem? Ela me perguntou, eu disse, tenho. Ela disse, ótimo, porque eu não tenho, mas vamos lá. Eu disse, ótimo. Lá fomos nós conversando, ela trabalha aqui em João Pessoa, ama João Pessoa. Eu disse para ela que se eu não morasse em Natal, eu morava em João Pessoa. Aí é que ela ficou feliz. Aí é que ela ficou, pronto, chegamos no posto Dudu, coisa e tal. Vamos esperar o ônibus. Quando o ônibus vem, quase que não para. Mas foi tanta mão que parou o ônibus. Aí quando parou, ele disse, não tem vaga. Eu olhei para a mulher e disse, Senhor, repeti o salmo, eu sei que tu me sondas. E a outra parte, Senhor, eu sei que tu me amas. E tem piedade também do lado do povo da Paraíba, porque se eu não chegar vai ser um problema. Aí ele olhou para mim e disse, a senhora tem? Eu disse, comprei pela internet.
Ele deve ter olhado para mim e disse assim, essa velhinha metida com papel na internet, vamos, mas a senhora foi tirar lá na rodoviária a passagem? Não, porque é incoerente, mas eu estou com o papel aqui. Né? Ele disse, então a senhora pode entrar. A senhora, lastimavelmente, não tem passagem para a senhora, porque o ônibus está lotado. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse assim, Deus lhe escolheu para me trazer. O resultado, trocamos telefones e já somos amigas íntimas. Em menos de 12 horas de contato. Eu olhei para o alto e disse assim, Senhor, tu és danado mesmo, né? Não me deste folga, lá estou eu indo para a Paraíba. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, de fato, as respostas do Senhor são assim, né? Então, nós temos experiências de vida, nós temos experiências alegres, tristes, intrigantes, momentos especiais na vida. Tem gente que diz assim, eu estou com um vazio, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Então, esse aquilo pode ser uma tentativa do Senhor batendo na porta do coração, não é isso? Porque Ele vai atuando no coração, na mente, são os apelos, as inquietações, as intuições. Tudo isso faz parte de um leque pequeno, que todos nós aqui podemos ampliar, de convites, que eu prefiro chamados, que Jesus nos apresenta. Uma perda, um sofrimento maior, uma doença física, né? Alguma coisa, uma decepção. Então, tudo pode ser o canal utilizado pelo Senhor para nos convidar. Muito bem, ou para nos chamar. Emmanuel, numa obra extraordinária que aprendi a amar mais do que as outras, chamada Vinha de Luz, né, porque eu tenho me dedicado muito a ela, afirma que Jesus sempre envia os convites. Sempre. A expressão que ele usa é essa. Mas aí a resposta é, e como é que a gente recebe o convite? E o que eu gosto de Emmanuel é porque ele não alisa. Ele não alisa, né? Ele começa dizendo assim, que a gente recebe como pessoas ociosas, vaidosas, insensatas, distraídas, em fuga, motivadas por interesses pessoais, receosas de críticas, preguiçosas, medrosas diante das primeiras dificuldades, como se Jesus não tivesse dito, quem quiser vir após mim, aí ele deixou livre, aí foi convite, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que vai acontecer? Nós podemos rapidamente lembrar como foi que Jesus fez seus convites. Nós teremos aqui, teremos o Tim e Vanessa? Não, que pena, mas temos a música, o que é mais importante, né, que todo mundo chora, não sei se é a Denise que chora, tem uma amiga minha que chora, é a Cíntia, que ela chora toda a vida que ela ouve, né, o pessoal cantando, Pedro, tu me amas, ela, Pedro, tu me amas, mulher, segura as lágrimas, né, então, Pedro, tu me amas, então nós temos o que? Jesus fazendo o chamado diretamente aos discípulos, cada um, né? Levi, João, Tiago, lá foi todo mundo, vamos lá, fez a lista, fez o checklist, chamou todo mundo, muito bem. Mas Jesus fez também alguns chamados diretos. Por exemplo, um dos chamados mais significativos nós temos na figura de Zaqueu. Porque Jesus diz para ele, na estrada, onde Zaqueu está lá pendurado no sicômoro, porque era baixinho, desce, Zaqueu. Não foi assim, ei, Zaqueu. Não, foi não. Desce, Zaqueu, porque importa que eu esteja em tua casa hoje. Pronto. Zaqueu não desceu, ele escorregou. Severino não diz isso, né? Ele não vai dizer isso, vai nunca confirmar. Mas eu, na minha escura evidência, eu tenho certeza que Zaqueu escorregou, ele não desceu do sicômoro. Se fosse eu, já tinha caído, né? Mas Zaqueu, que era mais evoluído, escorregou. Então, o convite, o chamado direto, Jesus foi lá. Mas alguém pode perguntar assim, nessa história toda, será que teve alguém que recebeu o convite e não aceitou? Teve. Tem um caso muito interessante no Evangelho. Por sinal, nós conhecemos. É o chamado moço rico. Foi o que Jesus disse para ele.
Ele foi lá, querendo saber, para conquistar a vida eterna, aquele papo todo, né? E Jesus, então, disse que era necessário, ele disse que já cumpria tudo, mas Jesus diz para ele, mas se queres ser perfeito, ou seja, se quer um upgrade, meu filho, então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, que é para poder não correr o risco de receber nada de volta. Essa é a parte minha, tá? Depois vem e segue-me. Olha, que responsabilidade, Jesus chama para ele segui-lo diretamente. E vou ali, Senhor, resolver um problema. O problema era a disputa, né, da corrida de quadrigas, a Fórmula 1 daquela época, onde ele vai, inclusive, desencarnar. Mas Jesus respeita. Jesus respeita. Ele faz o chamado, ele faz o convite, mas ele respeita. Faz o convite a Madalena, faz o convite àquela multidão, aqueles que mais de perto conviveram com ele, aqueles que foram curados, aqueles que o buscavam, dialoga com Nicodemos, mas respeita profundamente. Então encerramos as nossas... O povo me conhece, botou descartável, que bom. Então, aqui é tudo chique aqui, aí eu digo, não bota que eu vou quebrar. Então, nós fechamos esse chamado, lembrando a pergunta que não quer calar. E nós, a começar de mim, e nós? Como é que estamos ouvindo o chamado? Estamos, como Emmanuel diz para nós, distraídos? Como é que nós estamos? Estamos em fuga? Diante da primeira dificuldade nas tarefas do movimento espírita, nosso campo de testes, como é que nós estamos reagindo, né? Como é que estamos alimentando a nossa vida para renovar o convite? Isso é importante para nós. Vamos lá. Segundo momento, qual foi mesmo? Ô, povo, bora lá. Segundo momento, a conversão. Opa! Então, ainda que timidamente e de forma imperfeita, nós que estamos aqui, nós que acompanhamos esse congresso pela mídia, nós estamos buscando ouvir o convite de Jesus. Sim ou não? Tudo bem, mas não basta ouvir. Sinto muito dizer a vocês, não basta ouvir. É preciso agora atingir o nível maior, mais elevado, que é o chamado nível da conversão. É preciso, então, agora, adotar uma nova identidade. Voltando a Paulo e a Emmanuel, né? Nova criatura é aquele que conhece a Jesus. Muito bem. E aí, mais uma vez, nós vamos caminhando no sentido da compreensão de que o chamado nos alerta, mas a conversão representa mudança, de paradigma, mudança de convicção, adoção de valores, de metas a conquistar. Conversão, nos diz Emmanuel, mais uma vez nos ajudando a uma melhor compreensão da temática. Preste atenção. Conversão não se reduz a, primeiro, análise. Eu vou analisar. Tem gente que passa a vida analisando, desencarna analisando, né? E é bom porque quando chega do outro lado vai descobrindo que não adiantou muita análise, não. Vai ter que sair para o campo de serviço, isto sim. Então, prestemos atenção, o que não é conversão. Só analisar eternamente não é conversão. Outra coisa, a adoção de teorias. Por sinal, nosso movimento está repleto, né, de adoção de teorias. O movimento cristão, de modo geral. Muito bem. Também não é convencimento acerca de ideias. Não, eu acredito na reencarnação, mas não faço nada para aproveitar a minha. Não faço nada. Não, eu acredito, eu tenho certeza, eu estou convencido que tem que praticar a caridade, mas é péssimo no dia a dia. Então não adianta, né? Então Emmanuel coloca capítulo 26 para quem quer confirmar. Não é então nem análise, nem convencimento só, e muito menos a adoção de teorias. E agora a gente vai saber, né, que tem alguns que conheceram Jesus, conviveram com Jesus, foram chamados por Jesus e ainda assim não se converteram.
O caso mais comum citado é Judas, não sei, talvez Nicodemos, mas muitos daqueles que conviveram e que foram beneficiários do Senhor, como, por exemplo, o célebre caso dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer e Jesus perguntou: e não foram 10 os curados? Ou seja, aqueles que obtinham o que desejavam, mas seguiam adiante. Não queriam, de fato, né, vamos dizer assim, entender o processo de cura como um processo também de renovação e de renovação moral e espiritual. Nesse momento, tenho certeza, porque eu tenho a habilidade de ler pensamentos, tá? Muitos estão pensando assim na conversão, lembrando de duas figuras. Quem são? Muito bem, Paulo e agora uma mulher. Muito bem, olha como eu li mesmo o pensamento de vocês, tá? Vocês nem precisaram falar, eu já sabia. Então, Paulo e Madalena, né? Madalena, em especial, por aquele convite que Jesus lhe fez, de descobrir o verdadeiro amor, e aquele chamado que Jesus faz a Paulo na famosa estrada. Mas eu vou esperar que vocês segurem um pouquinho, tá? E vou deixar Madalena e Paulo para o terceiro momento, ok? Nesse momento, vou pedir a atenção especial dos potiguares, porque eu vou falar de uma das conversões consideradas na história do cristianismo das mais diferentes e excelentes, que é a conversão de Santo Agostinho, o famoso Agostinho de Hipona, que rezam as nossas tradições espirituais, seria exatamente o nosso, né? O nosso mentor do estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Por que é tão diferente a conversão de Agostinho? Muitas conversões se dão após grandes fracassos morais, após ferimentos, após doenças, após grandes crises existenciais. E o que vai ocorrer com Agostinho de Hipona, nascido em Tagaste, norte da África, lá pelos anos 300 e alguma coisa, foi algo diferente. Ele leu uma obra de Cícero, grande orador e escritor e filósofo romano, chamada Hortênsios. Essa obra se perdeu. E nessa obra, Hortênsios, havia um chamamento para que aquele leitor pudesse buscar a sabedoria. E na sua obra Confissões, Agostinho de Hipona dirá: depois da leitura de Hortênsios, ele permaneceu inquieto. Inquieto, ele ficou desejoso, ele que desde cedo revelava grandes possibilidades intelectuais, se tornando aos 19 anos de idade, inclusive professor, né, de retórica. Ele então começa a foi buscar dentro do próprio cristianismo respostas para as suas indagações. Não encontrou daquele dado momento, até pela ausência de uma filosofia de suporte maior para que ele, na condição de grande pensador, pudesse encontrar os caminhos de respostas. Mais adiante se volta para a doutrina do maniqueísmo, mas ela também, pela polarização do bem e do mal e pela materialização que procura trazer a figura do próprio Cristo, não atendeu às suas necessidades. São cerca de 14 anos entre essas primeiras leituras e a busca de respostas. Mais adiante, depois de deixar o maniqueísmo, se torna um filósofo neoplatônico. Aí descobre o valor de um mecanismo fundamental. E é por essa razão entendemos que será ele o autor da resposta sobre o autoconhecimento, porque é no contato com a filosofia neoplatônica que ele entenderá, ele interiorizará a profunda importância, significado da iluminação interior e do autoconhecimento. Então, ele vai, sua mãe, conhecida como Mônica, Santa Mônica, orando, até que um dia ele vê uma criança, ele tem uma visão, é uma experiência mística, e a criança o remete a uma leitura específica da carta de Paulo aos Romanos, e a partir dali, em especial com a contribuição de Santo Ambrósio, que ele então se dedicará agora à leitura, a uma reflexão mais apurada, já está mais maduro,
já passou por N caminhos até encontrar, de fato, esse momento de iluminação interior, que é o que ele chama o encontro, ou o autoencontro com o mestre interior, com a iluminação interior. Então, nós vamos identificar essa conversão que vai fazer com que aquele jovem inquieto, fogoso, aquele intelectual que gostava de discutir, que era um grande orador, tudo isso cedesse lugar àquilo que caracteriza a conversão, ou seja, uma nova identidade, a nova maneira de ser de Agostinho, que se tornaria bispo de Hipona, aquele que se converteria no modelo de virtudes, aquele que se converteria num verdadeiro cristão, a proporcionar a todos, a proporcionar àqueles que com ele conviviam as lições imorredoras do Evangelho do Cristo, propugnando principalmente essa peregrinação íntima que cada um de nós pode e deve realizar para alcançar a estrada em direção ao Cristo. Então, é uma conversão irreversível, é uma conversão plena, total, e que vai nos legar um dos maiores exemplos que a história da cristandade vai nos apresentar. Mas nós podemos fechar esse outro momento, passamos do chamado, chegamos à conversão, com uma colocação muito interessante de Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, quando ele vai dizer: mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que expressão. Quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Isso nos faz lembrar aquilo que Estevão, Gesiel, às portas da desencarnação após o apedrejamento, quando Abigail reconhece nele o seu irmão que tinha sido afastado para as galés, ele dirá a Abigail, já olhando provavelmente o futuro sob a intuição de Jesus, que ela não deveria temer, porque quando Paulo, no caso Saulo à época, conhecesse a Jesus, ele seria diferente. Ele teria o mesmo amor e o mesmo ardor na defesa de Moisés. Ele teria mais tarde em relação a Jesus, porque o véu se lhe tiraria. E aí a indagação é essa: o que é este véu? É o véu do nosso fanatismo, da nossa ignorância. É o véu da nossa intencionalidade de submeter as verdades eternas à nossa própria verdade. É retirada do véu da ignorância, da infantilidade, das más paixões, das visões estreitas, para, enfim, podermos, de fato, ampliar a nossa compreensão acerca da vida e da sua finalidade. Na página que o nosso Emmanuel comenta a respeito, dessa própria colocação em relação a Paulo, ele vai nos dizer, nesse momento, que o caminho da conversão, ele se completa, ele vai, e ele chega ao terceiro momento. Qual foi? O testemunho. Então, o chamado, a conversão e agora o testemunho. O testemunho será exatamente o que Emmanuel diz. É a conversão agora vista com uma exigência fundamental para que ela se concretize. A exigência, no dizer de Emmanuel, ipsis literis, é o chamado serviço de redenção. Ou seja, é a ação, é a prática. Então chegamos ao momento máximo, ao clímax da nossa estrada em direção ao Cristo. Chamado, conversão e agora testemunho. Então, testemunhar significa praticar, significa vivenciar, significa que aquela nova identidade, ela passa
a se apresentar de conformidade com os valores agora interiorizados. O testemunho representa a vivência, a busca de transformar compreensão, conceitos, emoções, sentimentos, valores em atitudes, em práticas, em ações reais, para que o ciclo assim, ele se complete. Então, nesse momento, vamos voltar àqueles dois em que vocês pensaram, na época em que falamos, ou na hora em que falamos sobre a conversão. Maria de Magdala e Paulo de Tarso. Vamos para Maria, né? A convertida de Magdala, porque ela é alguém que sente, conforme as narrativas contidas na obra Boa Nova, da autoria espiritual do irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB, ela sente na sua intimidade o quê? Falta do verdadeiro amor. A sua serviçal lhe fala de um profeta diferente que ela tinha tido a oportunidade de ouvi-lo, que era sem preconceitos e que poderia, sem dúvida alguma, ouvi-la, atendê-la, com ela conversar. Ela então vai demandar, como todos que lemos esta obra extraordinária, vai demandar a casa de Simão Pedro e lá Jesus a recebe. Ele fala sobre a oportunidade de vivenciar o amor. E ela lhe revela toda a sua sede do verdadeiro amor. É quando Jesus lhe fala do amor de mãe. E ela vai lhe dizer, mas como falas-me, Senhor, eu que não posso ser mãe? E ele indagará para ela, qual é aquela que tem mais amor? É aquela que ama o rebento do próprio corpo ou aquela que toma como seus os filhos de outras mulheres? Jesus previa a situação que ela breve enfrentaria e se tornaria esta figura, a figura de Magdala, a mulher extraordinária que abdica de tudo, que se transforma completamente, que tem agora uma nova identidade, que segue o Senhor, que está ali permanentemente sendo referência do processo de transformação. Acompanha-o em seus momentos finais. Vai, inclusive, lá ao terceiro dia, para, de alguma forma, minar ou diminuir a sua saudade. Encontra um homem, pensa que é um jardineiro e nos diz de uma maneira extremamente bela o Espírito Irmão X. Trava-se o maior diálogo que poderia acontecer naquele momento, mas é um diálogo de duas palavras apenas. Ele diz apenas Maria. E ela, ao ouvir aquela voz que ela conhecia, percebe que não se tratava do jardineiro, que era o seu Senhor. E lhe responderá de forma extremamente amorosa, Rabone, que significa mestrezinho, uma forma amorosa. É o diálogo em que Humberto de Campos nos diz a verticalidade de Jesus, com a sua superioridade, encontra-se com a horizontalidade das condições humanas de Maria, mas ali está o vértice do amor, que é a ponte que une a tudo, que une a todos. Então, é esta mulher que receberá um grupo de leprosos, portadores de hanseníase, que vinham de dar uma nuta para buscar a Jesus, que curara tantos semelhantes a eles, e ela será portadora da notícia. Ele não está mais entre nós, foi crucificado, ressurgiu, ascendeu. E eles então, mas é possível, nós viemos atrás do consolo. É quando a criança lhe toma as mãos e lhe faz o pedido que Jesus havia previsto. Vem conosco. Ela lembra-se daquilo que Jesus lhe dizia sobre o amor de mãe que não pariu, que não gerou, mas aquele que agora era festa no seu coração, que são os filhos adotivos. Não se fazem no ventre, mas se fazem alegria em nossos corações. Ela então vai com eles, passa a conviver com os nossos irmãos, até o dia em que aparecem também as manchas rosáceas, e ela se tornaria também portadora da hanseníase. Conhecemos pela narrativa
do nosso Humberto de Campos, que ela demanda, mesmo doente, sofrendo toda forma de preconceito, quer ver a Maria, a mãe de Jesus, que morava já a essa altura em Éfeso com João, mas Jesus a receberia, mesmo sem ela ter alcançado tudo aquilo que desejava antes de partir. E o que Jesus vai dizer a ela é: vem, Maria, atravessaste a porta estreita. Lembremos o que Jesus havia lhe dito, que o caminho era longo, era difícil, a porta estreita, mas ela havia vencido. Então, um dos maiores testemunhos que a história da cristandade nos apresenta é exatamente a figura desta mulher incomparável, desta criatura que deu à história um testemunho de quem consegue superar as próprias condições, de quem renova a sua limitação, de quem adota um outro procedimento, uma nova identidade, sendo uma nova criatura, em razão de ter conhecido a Jesus, o seu evangelho e a sua proposta. A outra figura, muitos de nós conhecemos, Paulo de Tarso. Esse era brabo, esse era forte, né? Mas sobre ele escrevemos um artigo, está em um dos nossos livros, que denominamos Paulo, o evangelizador escolhido. E alguém me perguntou: mas por que você diz que Paulo foi o evangelizador escolhido? Eu disse: eu não, quem disse foi Jesus, não me bota neste rolo. E onde está isso? Atos dos Apóstolos. Porque quando Jesus falou com Ananias, isso depois daquela célebre situação em que Saulo vai, juntamente com 3 companheiros, atrás de Ananias, doido para pegar Ananias, né? Aquele que tinha convertido a sua Abigail. Então, no momento em que Saulo vai na estrada de Damasco, fica cego, né? Segue com ele para colocá-lo numa hospedaria, os outros voltam para fazer a fofoca, e aí naquele momento em que o nosso Paulo lá está, Jesus aparece a Ananias e manda Ananias se encontrar com Saulo. Ananias diz: mas Senhor, tu queres que eu vá atrás daquele que no popular está doido para me pegar? E o Senhor diz a Ananias, ipsis literis, Atos dos Apóstolos: ele é o vaso escolhido por mim para levar a minha palavra aos filhos de Israel e às outras nações. Então, Paulo é o evangelizador escolhido, aquele que foi convertido, como todos nós sabemos, às portas de Damasco. E aí alguém pode perguntar: ele não foi nem chamado? Não, ele já foi direto, chamado, conversão, foi um combo só. Foi no combo. Teve, como é, Denise? Foi para o atacado. Ah, não, foi no atacado, não foi no varejo, foi no combo, né? Então, o que é que vai ocorrer? É que aquele que ali está, alguém pode perguntar: mas e o que foi que moveu esse chamar de conversão na mesma hora? Porque é muito interessante a gente analisar essa perspectiva. Os espíritos são geralmente muito discretos, mas eles também gostam de uma socialização de algumas coisas. Quando essa socialização é nossa, a gente diz que fofoca, né? Fofocando. Então eu digo: espírita não fofoca. Eu costumo usar uma expressão mais elegante que eu aprendi com o Emmanuel. Espíritas, ele não diz isso, sou eu, mas a expressão é elegante. Espíritas não fofocam, que é feio. Espíritas socializam informações. Fica mais bonito, né, Oscar? Fica mais delicado, mais charmoso, né? Então, de vez em quando, os espíritos socializam conosco algumas informações. Porque quem de nós não perguntou? Quer dizer que foi assim no... Puf! Jesus apareceu, Saulo, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi assim. Mas a gente fica pensando: como é que foi? E por que ele não fez perguntas? Quem é, senhor? Foi. Por que ele não desafiou? Por que ele, de repente, desmoronou, caiu pelo chão, ficou cego? Emmanuel diz: é só a gente ler 10 vezes o livro Paulo Estevão. Desculpem, foi a minha condição intelecto-moral, espiritual. 10 vezes para perceber. Emmanuel diz assim, narrando Saulo saindo para
Damasco, doido para pegar Ananias, vou pegar esse velho, aí agora ele vai ver, né? Uma expressãozinha solta lá no texto de Emmanuel, diz assim, ele estava sentindo um vazio existencial, ele estava angustiado, ele estava depressivo. Pronto. Aí Jesus só fez chegar, se apresentou, tudo bem, né? Que Jesus não se apresentou humildemente, com todo respeito ao Senhor. Meu Deus, eu vou para o umbral. Ele apareceu na sua luz, uma luz. Era meio-dia, gente. Imagine meio-dia no deserto. Pior do que meio-dia aqui, pior do que meio-dia lá em Natal, em Recife, em Mossoró, em Caicó, né? Então, Jesus aparece e ele ouve. Porque Rafa ficou cego quando viu a luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta foi feita num tom que não foi agressivo, porque ele poderia ter respondido agressivamente. Mas diante do impacto daquela experiência mística, a sua resposta é uma pergunta: quem és, Senhor? E ele usa logo Senhor, porque ele sabia que um fenômeno daquele não era qualquer um que podia fazer. Então ele já chama Senhor. E a resposta: eu sou Jesus, a quem persegues. Para não ter dúvida, tá? Eu sou aquele que está na tua ficha aí, tá? Então, eu sou Jesus a quem persegues. Ai, nessa hora então, chamado. Que chamado forte. E o que é melhor, conversão irrestrita. Porque nessa hora eu imagino que o tempo não existe. Eu imagino que Saulo não recordou toda a formação da sua educação judaica na família, a sua formação para se tornar fariseu, a sua experiência de vida, Abigail, o desejo do casamento, da constituição da família, o triunfo com a morte de Estevão, ele agora com as cartas do Sinédrio para perseguir os cristãos. Tudo isso passou e ele mostra a sua conversão com uma pergunta, só uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Não pediu desculpas. Eu acho isso lindo. Porque se fosse a gente, até hoje estava chorando: Senhor, perdoa, 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 perdoa. Era uma lamúria sem conta, né? Senhor, olha, a gente ia dar milhões de justificativas. Ele não se justifica. Ele só faz uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor, que é o terapeuta por excelência, disse: vai para Damasco e lá te será dito o que deverás fazer. Usou um processo terapêutico de 3 dias, Saulo cego, numa estalagem. No popular não tinha nada o que fazer. Só tinha uma coisa a fazer: um mergulho interior para avaliar a sua vida. Porque o processo é esse. Nesse percurso, nessa trajetória, a autoavaliação é fundamental. E Saulo, ele se apropriou tanto daquele momento que a primeira coisa que ele queria fazer era pregar em Damasco. Ou seja, nem era vexado, né? Nem era vexado. Teve que sair da cidade, daquela situação complicada e tudo, mas o Senhor soube como fazer o processo. Mais ou menos entre 6 anos e meio a 7 anos foi o processo de formação de Saulo enquanto trabalhador. 3 anos quase no deserto de Dan, fora os deslocamentos, mais de 2 anos no Tauro, para depois ir à igreja de Antioquia e ali iniciar os chamados primeiros labores. Mas eu gostaria, nesses minutos finais, de falar do testemunho de Paulo por ele mesmo. Está, para quem quiser, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Olha o currículo do testemunho. Mas ninguém pense que vai passar por isso não, viu? Vocês estão preparados? Estão calmos? Então, vamos lá. O negócio é feio, viu? Vamos lá. Eu ainda mais, diz ele, em trabalhos, ele está falando sobre ele como ministro de Deus. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, começa agora, em prisões, em açoites sem medida,
em perigos de morte muitas vezes. Ou currículo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39. Faz a conta, 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Gostaram? Agora o mais grave: em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. A sabedoria deste que representa para nós o exemplo máximo de quem conseguiu encontrar a estrada em direção ao Cristo, ele vai concluir dizendo: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. E aí vem a preocupação com todas as igrejas. A preocupação com todas as igrejas. Então, meus irmãos, escolhemos esse currículo apresentado pelo próprio Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Não que nós estaremos vivenciando essa experiência dos açoites, das prisões, perigos no mar, perigos nas jornadas, mas nós enfrentamos sim algumas situações por Paulo colocada, principalmente em relação aos irmãos, principalmente em relação às preocupações com o movimento espírita, com o movimento cristão, com o movimento humano na própria terra. Então, gostaríamos de desejar, neste final de palestra, nesse momento da nossa participação, que esse congresso possa nos deixar plenos do desejo de caminharmos, de progredirmos e de avançarmos em direção ao Cristo. Nós, e que possamos ajudar os viajores do caminho, os nossos filhos, os nossos evangelizandos, os nossos irmãos de jornada, para que nos apoiando uns aos outros, nós possamos também nós dizermos da nossa sinceridade de propósitos, mesmo carregando conosco, como diz Emmanuel, milênios de sombra, há em nós o desejo da luz. Já há em nós o desejo de encetar essa caminhada, mesmo carregando conosco o conjunto das nossas imperfeições, das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas mesmo enfrentando todas essas situações, nos lembremos que lá nessa estrada, o Cristo não está no fim, Ele nos acompanha, como em Pegadas na Areia, o famoso poema oriental. É Ele, muitas vezes, quem nos carrega nos momentos da nossa fragilidade. E hoje, graças aos seus discípulos verdadeiros, nós contamos também com uma bússola extraordinária, que nos mostra sempre o norte da nossa evolução, o norte do nosso progresso, o norte que vai representar a certeza da justiça divina e da imortalidade da alma, e a justiça divina se manifestando pela reencarnação e seus processos educativos. É a doutrina espírita essa bússola. Jesus e Kardec na condução dos nossos passos, para que um dia nós possamos dizer, semelhante a Paulo: não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Jesus nos abençoe. Muito bem. Nós agradecemos profundamente a nossa querida irmã Sandra pelas belíssimas reflexões, como também a todos vocês que estão aqui conosco, sentadinhos,
E para nós coroarmos o nosso dia de hoje, ainda pedimos que os irmãos aguardem só mais uns segundinhos para o agradecimento em forma de oração que o nosso irmão Oscar, por favor, fará em nome de todos nós. Procuremos aquietar os nossos corações, exatamente em reverência aos benfeitores que têm acompanhado este congresso e que tantas bênçãos nos ofereceram e nos oferecerão na sequência dos dias. Busquemos atingir um nível mais profundo de paz. Gratos a Sandra pelas suas palavras inspiradas, procuremos sentir as companhias espirituais, amorosas, as testemunhas que nos acompanham e que estão felicíssimas porque fizemos uma escolha em favor da nossa conversão. Buscamos o caminho que o coração pede e que nos trouxe até aqui. Nesta cidade, pelo mundo, há tantas veredas, tantos atalhos sedutores, que parecem luminosos, que parecem perfumados, mas que nos conduziram a profundas dores, a desencantos. E hoje nos sentimos na condição daqueles coxos, dos aleijados, dos que já não tinham a plena mobilidade para caminhar conforme as suas ilusões, e por isso, na fragilidade, quando souberam que Jesus caminhava pelas areias poeirentas de Cafarnaum, pelas estradas pedregosas da Galileia, ficaram em alegria íntima e disseram: Senhor, ouve a nossa dor, leva-nos contigo. Queremos definitivamente ouvir a tua voz e somente a tua voz. Dá-nos o equilíbrio, dá-nos a quietude íntima para ouvir os teus passos suaves, as tuas alpercatas veludosas, para sentir o teu olor, para que possamos definitivamente rompermos com as vozes inquietantes das ilusões e das paixões e ouvir o teu chamado, o teu delicado convite, convidando-nos para um rompimento definitivo com as trevas e um abraço com a luz. Por isso, Senhor, fortalece em cada um de nós o propósito feliz de prosseguirmos resolutos, fiéis aos compromissos do nosso crescimento e do crescimento das almas que dependam da nossa. Ampara-nos, e quando as vozes do mundo nos convidarem, ainda uma vez, para os caminhos infelizes, que possamos ouvir no imo da nossa alma ainda o teu coração dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que transformou Saulo no doce Paulo, no resoluto Paulo. Eu sou o caminho que libertei Maria de Magdala. Eu sou o caminho que a cada dia liberto almas e as torno felizes para sempre. Fica conosco, Senhor. Agora que as estrelas coruscam no céu, que possamos, em gratidão profunda a Ti e aos benfeitores que nos acompanham pelas estradas da vida, que possamos, Senhor, seguir contigo, porque somente o Teu caminhar, o Teu compasso nos traz paz. Que todos nós possamos voltar na riqueza desta tarde para os nossos lares,
para as nossas lutas. Se conosco, Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Meus amigos, minhas amigas, a todos e a todas, uma ótima noite. Lembrando que começamos amanhã nossa programação a partir das 8h20. Lembrando também que o acesso a este espaço é feito através do uso dos crachás. Então, por gentileza, não esqueçam, confiram que na saída estão com os mesmos. A todos e a todas, uma excelente noite e até amanhã. Conhece a Feira Multicultural? Ela faz parte do CONESPB. Olá, amigo. Eu quero te convidar para tu poderes desfrutar da TV 7. É uma emissora na internet que disponibiliza conteúdos de extraordinária beleza em torno dessa formosa doutrina espírita, que vai ao encontro do teu coração. Eu quero te convidar para você também poder acessar esse canal e poder abusar de tudo quanto essa TV, nesse esforço de um grupo de companheiros voluntários, oferecem para você. Um abraço terno do Pará e do Jardim das Oliveiras. Olá, amigos. Aqui é Haroldo Dutra Dias. Você já conhece a TV 7? Pois é, são amigos de Campina Grande e criaram essa web TV. Você pode acessar pelo YouTube e ter acesso a ela também nas redes sociais. Não deixe de acompanhar. Trabalho de divulgação que conta com a sua participação, com o seu engajamento, para que a gente possa levar espiritualidade e religiosidade aos corações. TV 7, espiritonline.com. Um abraço.